Bom dia, alunos do sexto ano da Escola Dr. José Simões Filho, professor Michel, com o tema Os Primeiros Habitantes. Estamos falando agora de uma nova teoria, né, que o mapa de vocês mostra, né, a respeito dos primeiros habitantes da América. É de consenso geral, como eu já havia falado para vocês, que a habitação da América, né, a ocupação da América por outros povos, né, provenientes da Ásia, da Europa e da Ásia, né, ela se deu há aproximadamente 10 mil anos atrás, né, na última era glacial, aonde a passagem entre o continente asiático e o continente americano, chamado de Estreito de Bering, que fica lá no norte. Se você for olhar no mapa de vocês, tem lá no norte, lá, né, a junção das duas massas de terra, né, que é o que liga a Ásia à América por meio do que hoje é o Alasca, né, lá nos Estados Unidos, né, que faz parte do território americano, né, que antigamente era da Rússia, mas os Estados Unidos comprou da Rússia, né, essa pequena parte do território lá. E essa passagem congelou na última era do gelo, e aí fez uma passagem natural, uma ponte natural ligando os dois continentes, a Ásia e a América. Então, a partir dessa ligação, foi possível, né, que populações migrassem do continente asiático até o continente americano e pelo continente americano se dispersasse, começando lá na América do Norte e descendo, obviamente, até a América do Sul. Porém, existe uma teoria, né, várias teorias existem, né? A segunda delas, que é de um escritor, é de um historiador, é um antropólogo, agora eu não me lembro bem. Eu me lembro que eu fazia a faculdade e a gente já estudava sobre ele, né? O nome dele é Ciro Flammarion Cardoso. Ele é um antropólogo, né, um historiador, que defende também, né, a teoria de que habitantes, né, do Pacífico Sul, né, sobretudo da Polinésia, se vocês forem no mapa mundi ou então aí no Google Earth, vocês vão encontrar, vocês pesquisam, né, Polinésia, né, os povos ali, a região da Micronésia, Polinésia, e vocês vão ver várias ilhas ali no Pacífico, né, no Oceano Pacífico, né, que é o maior oceano da Terra. Então vocês vão ver que lá nessas ilhas, né, até hoje existem populações típicas da Polinésia, né? Só, gente, que essas populações, aí ele defende que essas populações podem ter migrado para a América através do oceano. Essa é uma teoria que não é muito aceita pela comunidade científica internacional, e sobretudo pelos historiadores, né? Porque naquele tempo, né, era muito mais complicado você falar que um povo, né, assim, sobretudo aquele pessoal ali daquela região da Polinésia, né, eles dominassem técnicas de navegação. Então isso era muito difícil. Se você for olhar, é muito complicado você falar que alguns povos daquela região eles pudessem fazer uma migração daquelas ilhas para o continente americano. E quando eu digo continente americano, eu estou falando da América do Sul, porque é o continente que fica alinhado com o Pacífico Sul, que a Polinésia ela se localiza no Pacífico Sul. E no mais, tem um outro problema. Como esses povos eles fizeram para ultrapassar, digamos assim, a Cordilheira dos Andes, né, que é uma cordilheira altíssima, né, que existem pontos, né, da cordilheira com mais de 4 mil metros de altitude. Quer dizer, como é que esses povos, que eram tipicamente
marítimos, né, povos do mar, né, habituados ao habitat, digamos assim, ao habitat marítimo, né, o habitat litorâneo, né, porque moravam em ilhas, né, o habitat insular, né, das ilhas. Como é que esses povos conseguiram se adaptar às altitudes dos Andes? Então isso é outro problema, né, porque a Cordilheira dos Andes é uma cordilheira altíssima, né, que vai ali desde o Equador, né, até praticamente a Argentina. Então, ela corta quase todo o continente sul-americano, né, assim, ela vai de norte a sul do continente sul-americano. Então, é uma cordilheira muito alta, né. Uma curiosidade, né, a cidade de La Paz, capital da Bolívia, ela fica a praticamente 4.000 metros de altitude, quer dizer, é muito alto. E esses povos, eles provavelmente não conseguiriam se adaptar às questões de altitude, né? A não ser que essa adaptação ela tivesse demorado alguns milhares de anos. Então, e outra, eles tinham, né, feições, esses povos da Polinésia, eles tinham, e se vocês forem pesquisar, vocês vão ver, os aborígenes, né, enfim, eles tinham e têm até hoje feições negroides. O que significa povos de feições negroides? Pessoas que são parecidas com os africanos, né? O nariz muito largo, né? A pele muito mais escura. Então, eles são muito mais parecidos com os africanos, né? Esses povos da Polinésia, eles são muito mais parecidos com os africanos do que mesmo os povos que migraram, né, que provavelmente tenham migrado da Ásia para a América por via Estreito de Bering. Então isso é importante a gente frisar isso também. E aqui no Brasil foi descoberto, né, a ossada da Luzia, né, que dizem que é a primeira brasileira, né? Inclusive tem até no livro de vocês vão dar uma olhadinha nesse material, vocês vão conseguir ver. A Luzia é um crânio, né, que foi encontrado, se eu não me engano, em Minas Gerais, em Lagoa Santa, se eu não me engano, acho que é mais ou menos isso. E estudos preliminares, né, constataram que a Luzia ela tem aproximadamente 50.000 anos. Então, ela é muito mais anterior do que aqueles povos que migraram via Estreito de Bering. Lembra do começo do vídeo aqui? Da Ásia para a América e da Polinésia para a América do Sul. Então, ela é muito mais anterior. Dizem até, para constatar, está lá no material de vocês vão perceber que a Luzia ela é muito mais parecida com os negros africanos do que com os indígenas brasileiros. Então, se você for fazer essa ponte, né, esse paralelo, você vai constatar que a Luzia, né, o crânio, né, os estudos, né, e as simulações que foram feitas, né, as reconstituições que foram feitas no crânio da Luzia, vão mostrar que a Luzia era uma mulher de aproximadamente 35, 40 anos, tá certo? E que tinha feições tipicamente africanas. Pele escura, né? O nariz muito largo, entendeu? O queixo assim um pouco mais colocado para frente, assim, enfim, muito parecida com o crânio, né? Alongado, assim como o crânio dos negros africanos hoje. Então, ela tinha essas feições muito mais africanas do que feições mesmo, vamos dizer, ameríndias, né? Ou seja, lembra que eu falei que se você colocar um asiático e um indígena, você vai sentir dificuldade em saber quem é quem? Por quê? Por causa dessa teoria que impera hoje no meio científico, que é a teoria da migração Ásia-América via Estreito de Bering. Por quê? Significa dizer que os asiáticos, né, os povos habitantes da Ásia, migraram da Ásia para a América, né, e da América do Norte se difundiram, se espalharam por todo o continente americano, vindo do norte até o sul. E isso foi um processo que demorou
milhares e milhares de anos. Isso não foi uma coisa que foi da noite para o dia. Isso não aconteceu em 10, 20, 30 anos. Daí demorou muitos milhares de anos para acontecer, tá? Então, assim, só para tirar essa dúvida, tá certo? Falando sobre essas duas teorias, né? Queria agradecer a vocês pelo espaço. Acessem o nosso canal no YouTube, né? Vejam os vídeos, porque esse material que eu estou colocando no YouTube, ele vai ser muito importante para que vocês possam tirar as dúvidas com relação ao conteúdo escrito, tá? No mais, eu queria agradecer, desejar uma boa terça-feira a todos, paz e bem. Deus nos abençoe.